Prezados amigos e amigas, boa tarde para todos nós. Boa tarde. Que Jesus nos abençoe na sua paz, que sintamos-nos todos envolvidos pela espiritualidade que aqui se faz presente, amparando o nosso coração, amparando a nossa mente, ajudando-nos na renovação que se nos faz tão necessária. Para mim é uma alegria poder estar de volta à cidade de Uberlândia, uma cidade que nos é tão querida, pela proximidade com o patrocínio, pelo número de amigos que aqui temos, e esperamos proporcionar aqui hoje algumas reflexões que sejam úteis a todos nós na busca pela divina comunhão com o Mestre que nos cabe estabelecer. Os lazeres de um espírita no deserto. Esse é o título de um artigo da Revista Espírita que vai embasar as nossas considerações aqui nesta tarde. Quando nós vemos um título como esse, não podemos deixar de pensar na riqueza, no manancial que é a doutrina espírita. Quando poderíamos imaginar que uma reflexão desse tipo poderia constar numa das obras, podemos dizer, fundamentais da doutrina espírita? Em geral, quando mencionamos as obras fundamentais do Espiritismo, nos detemos nas 5 obras chamadas básicas de Allan Kardec. Mas todas elas, talvez com exceção do Livro dos Espíritos, que vem um pouquinho antes ali, em conjunto também, mas a edição definitiva foi feita em conjunto, todas elas meio que foram feitas com o auxílio da Revista Espírita. Sendo a Revista Espírita uma espécie de laboratório de que Allan Kardec se servia na estruturação do pensamento espírita, dos conceitos que iam chegando da espiritualidade. Ali ele os submetia à apreciação dos seus pares, dos espíritas de todas as partes. Ele recebia muito e muito conteúdo, como é o caso desse artigo, veremos. De modo que fazer o estudo da Revista Espírita, acompanhando o processo ano a ano, é uma viagem maravilhosa em que nós mergulhamos nos bastidores da doutrina que tanto nos beneficia. Ali vamos encontrar profundas fontes de consolação, instigantes artigos, reflexões de Allan Kardec. Então, é um estudo que devemos, sem sombra de dúvidas, considerar como também fundamental a nós que nos dizemos espíritas. E é nesse manancial, portanto, que recentemente descobrimos essa pérola, essa joia. Temos feito o estudo sequencial da Revista Espírita, acabamos de concluir o ano de 1868. Portanto, 10 anos aí já, 11, se considerarmos que iniciamos em 58. Estamos chegando às últimas edições em que Kardec esteve, de fato, à frente da Revista Espírita até a edição de abril de 1869. E passando, então, pelo mês de novembro de 1868, encontramos esse artigo, Os Lazeres de um Espírita no Deserto. E é sobre ele que nós vamos nos debruçar, em especial sobre um trechinho que aqui nós destacamos, claro, buscando fazer a ponte desse trecho, das reflexões que o correspondente de Allan Kardec traz, fazer a ponte disso com os nossos tempos, com as demandas da modernidade, os desafios da vida moderna. E esse artigo, ele nasce, Kardec escreve pouco aqui, basicamente ele transcreve uma carta que ele havia recebido de um capitão do exército francês, imagino, que se encontrava há cerca de 1 ano numa cidade na Argélia, nas bordas do deserto do Saara. Lagouat é o nome da cidade. Esse capitão, juntamente com aqueles que eram por ele capitaneados, estavam ali há 1 ano, em alguma função militar. E ele vai comentar as circunstâncias em que viviam. Ele vai mencionar que muitos dos seus pares, dos demais soldados que ali estavam, lamentavam o fato de estarem assim tão isolados. Muitos se sentiam como que num exílio, abandonados pelos demais, insulados da civilização. Ele, contudo, agradecia pela experiência que vivia, compartilha aqui em sua correspondência as alegrias daquela vida naquele contexto, o contentamento
das observações que ele fazia naquela região, da natureza. Então ele começa descrevendo, né, as suas observações em torno dos répteis, dos insetos que existiam naquele lugar, os seus hábitos, o seu comportamento. Então quase que um biólogo ali, um zoólogo, né, observando os animais. Mas a sua correspondência vai nos lembrar também um grande escritor espírita que tinha esse apreço pela observação da natureza, das paisagens, e que transcreveu isso para nós numa obra magna, belíssima, inspiradora, que é o livro O Grande Enigma, de autoria de Leon Denis. Eu tenho mencionado com muita frequência essa obra para que seja cada vez mais conhecida, em especial em nossos tempos em que a nossa atenção é às vezes tão captada, né, ou está tão cativa das circunstâncias do mundo moderno, desse volume assombroso de informações que nos envolve, das tantas e tantas distrações que caracterizam esses tempos. Poucas criaturas têm conseguido ou buscado cultivar esse tempo de contato com a natureza, de observação, de contemplação. Quando vamos a esse livro, encontramos ali uma primeira parte em que Leon Denis trata das questões magnas da filosofia, os grandes problemas da filosofia, Deus, a ideia de Deus, né, vida após a morte, todas essas questões magnas. E aí chegamos na segunda parte da obra. Se mencionássemos apenas os títulos dos capítulos, poucas pessoas talvez diriam se tratar de um livro espírita, porque os títulos dos capítulos são A Floresta, O Céu Estrelado, A Montanha, O Mar. Capítulos de um livro espírita. Fascinante. O livro da natureza, porque com frequência nos esquecemos disso. Se perguntarmos a um espírita onde está escrita a lei de Deus, talvez 99,99% de nós diremos na consciência, e não estaremos errados, por óbvio. Está lá, questão 621 do Livro dos Espíritos, 621A. Contudo, também o Livro dos Espíritos, um pouquinho mais à frente, na questão 626, também lá estará registrado que as leis divinas estão gravadas no livro da natureza. De modo que há uma correspondência entre natureza íntima e natureza exterior, entre cosmo interno e cosmo exterior. As leis que aqui encontraremos, descobriremos a operar em nós, também estarão a operar fora de nós, guardando semelhanças, similitudes, correspondências. De modo que, estudando um ou outro, estaremos auferindo, recebendo mais e mais recursos para o entendimento da lei e para o nosso progredir, tanto nos estudando quanto estudando a natureza que nos cerca. É disso que Leon Denis vai tratar nessa obra, destacando, realçando para nós a importância da contemplação, da observação profunda, meditativa da natureza. Algo que, pelas próprias características do nosso tempo, foi se tornando mais distante para tantos dos encarnados. Porque em outros tempos, majoritariamente, a população era rural, hoje, esmagadoramente, ela é urbana. Em outros tempos, esse convívio com os tempos e processos da natureza era algo muito mais comum e frequente aos que viviam nesses ambientes. Hoje, a criatura que vive entre arranha-céus, entre as tecnologias, né, e os benefícios do progresso material, muitas vezes ela desconhecerá os aspectos ou elementos mais básicos quanto ao funcionamento da natureza. Então é preciso não percamos isso de vista. Sim, conheceremos as leis divinas em nos estudando, mas Deus, no acréscimo de misericórdia para conosco, Deus deu-nos também outro livro, que é o livro da natureza. Então, essa correspondência que foi enviada a Kardec, ela, em muitos momentos, ela vai nos remeter, vai nos lembrar o exemplo, a obra de Leon Denis. Então, ele começa falando disso, né, de como era a vida ali nas bordas do Saara, e, em determinado momento, nós chegamos aqui ao trecho que gostaríamos de destacar. Porque ele vai dizer assim: o Saara, em cujas bordas estamos acampados há mais de um ano, tão deserto para os meus camaradas, parece-me, ao contrário, muito povoado.
Aqui a gente começa a entrar no cerne da nossa reflexão nessa tarde. Ela diz respeito a encontrar uma presença onde muitos não a verão ou perceberão. Para a maioria dos que estavam ali, acampados há 1 ano nas bordas do Saara, aquele era um espaço, aquele era um ambiente estéril, inabitado, sem vida. Para ele, contudo, era um ambiente repleto de vida, de presença. E é sobre essa presença que nos cabe agora refletir. Porque ele continua: onde eles encontram o exílio, eu encontro a liberdade. É que sei que Deus está em toda parte e que cada um tem a felicidade em si mesmo. Então ele começa a fazer essa consideração, essa abordagem em torno da relação da criatura consigo, da relação da criatura com essa percepção mais sutil em torno da vida que povoará seu pensamento, a sua mente, o seu coração de felicidade, de plenitude, de contentamento, independentemente de onde ela estiver. Então, um estado de plenitude, um estado de comunhão que gera contentamento, que gera felicidade, apesar das circunstâncias exteriores, às vezes parecerem pouco propícias a isso, ou mesmo adversas. Isso tem a ver, como veremos ao longo do texto, do comentário de nosso irmão, isso tem a ver com profundidade de alma, com profundidade de experiência espiritual. Porque se temos este caso aqui, podemos tocar num outro extremo, que é talvez um dos grandes desafios do nosso tempo, que é aquele das criaturas que, cercadas de tantas pessoas, de uma multidão de coisas, de objetos, de distrações, se verão sós. É um outro extremo. Ao passo que esse aqui, se vendo às vezes só naquele contexto inabitado, se via cercado de tanta presença, de tanta vida. São dois extremos sobre os quais precisamos refletir. Um dos grandes dramas, talvez, do nosso tempo. A solidão sentida em meio a tanta gente, a tanta coisa, a tanta informação, a tanto chamamento. Ao passo que vemos um coração que no Saara, aparentemente insulado, se via cercado de tanta vida, de tanta presença espiritual. Então isso tem a ver com sentidos que transcendam a mera percepção material, física da vida. Isso tem a ver com aquele que consegue, estando encarnado, transcender a experiência física, sentindo a vida espiritual, que em toda parte será abundante. Porque quem vive em Cristo, quem vive com Cristo, em toda parte sentirá esse coração vida abundante. Seja nas cidades mais populosas, seja nos ambientes mais inóspitos. Como não nos recordarmos aqui das experiências de um Saulo e de um Barnabé em suas viagens apostólicas, mais destacadamente na primeira viagem apostólica. Eu me recordo sempre dessa cena que está registrada quando eles resolvem adentrar ali pela região da Galácia, indo em direção a Antioquia da Psídia, depois Listra, Icônio, Derbe, onde Paulo haveria de conhecer Timóteo. Ele e Barnabé, naqueles ambientes absolutamente inóspitos, paisagens agrestes, terrenos dificílimos de caminhar, é pântano, é rio, é montanha e tal, sem recursos. E aí, um determinado dia, após a caminhada diuturna, com o corpo exausto, ambos se encontravam ali numa caverna. Acendem uma fogueira, diz-nos Emmanuel, uma refeição frugalíssima, não é nem frugal, é frugalíssima. É o básico do básico. Comem ali, pedaços de pão talvez, alguma fruta silvestre, e começam então a tratar de um outro alimento. Começam a falar das riquezas do Evangelho. Falando a respeito de Jesus,
que era ele o príncipe da paz, que nenhum outro possuía tamanha riqueza, nenhum outro jamais houvera ofertado à humanidade tamanha riqueza. E assim conversavam, plenos de contentamento espiritual naquela solidão da natureza. Quando a caverna que estava invadida por 2 assaltantes, que lhes pedem todos os parcos recursos que eles possuíam. Uma túnica de reserva, talvez, os poucos pães que restavam no alforje, as poucas moedas que levavam consigo, entregam tudo a eles. Quando um dos salteadores diz: olha, nós também ouvimos aí vocês conversando e vimos que vocês mencionaram um príncipe muito rico, um grande tesouro, um tal de um mapa do tesouro. Que príncipe é esse? Que tesouro é esse? E Paulo, sempre com muita presença de espírito, né, aponta para os pergaminhos que estavam nas mãos de Barnabé e diz: ali está o mapa do tesouro. É de fato o mais rico de todos os príncipes e o maior de todos os tesouros já vistos na terra. O indivíduo então passa a mão nos pergaminhos, que eram as cópias, né, que eles traziam dos evangelhos. Dizem então para Saulo e Barnabé: agradeçam por não os matarmos, e somem na escuridão da noite. Barnabé olha para Saulo, Saulo olha para Barnabé. Saulo trazia o semblante mais sereno, absolutamente tranquilo. Barnabé estava um pouco mais abalado. E ele diz: puxa vida, né? Levaram tudo que nós tínhamos, como é que vai ser agora, Saulo? Não nos preocupemos, Barnabé. Com relação às túnicas, poderemos nos revestir com o musgo das árvores. Em relação ao alimento, não nos faltarão frutas silvestres. E quanto às poucas moedas, assim que chegarmos na próxima cidade, nós 2 sabemos o ofício de tecelão, temos as nossas profissões, não nos faltarão recursos. Barnabé então comenta: com relação a isso, aos bens materiais, até que eu estava tranquilo. O que mais me condói mesmo é termos perdido os pergaminhos, as lições de Jesus. Em outras palavras, poderia muito bem passar sem recursos monetários, até mesmo sem comida, sem vestes adicionais, mas passar sem as palavras do Divino Mestre, que poderiam revisitar, que poderiam ler novamente, isso lhes era ainda mais doloroso. Quando então Saulo dá um sorriso, enfia a mão na túnica e tira de junto do coração a cópia de Estevão, que ele levava como o mais precioso tesouro que carregava consigo. E diz Emmanuel que aqueles 2 homens, isolados de tudo e de todos, pareciam as mais felizes das criaturas, tendo acabado de serem sido assaltados, mas se sentiam as mais felizes de todas as criaturas. Por quê? Mesmo ali, conectavam-se com a presença divina do Mestre, com essa vida abundante, de quem vive para além das meras buscas de ordem material, para além das meras injunções ou circunstâncias da experiência física, quem se conecta à grandeza pulsante da vida, pelo dever bem cumprido, pela consciência edificada no bem. Esse alguém carrega consigo vida. A sua expressão de vida independe de circunstâncias, que é a transição sobre a qual mais tarde Paulo falaria para nós, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, quando Paulo vai trabalhar 2 arquétipos. O primeiro arquétipo que ele trabalha é o primeiro Adão. Depois ele fala do último Adão. O primeiro Adão, na linguagem de que Paulo se serve, é um símbolo da criatura terrena, da criatura material. Adão, Adamá, vem disso, né? Terreno, argiloso, o terroso. Então é um símbolo, lá aquele Adão que nós vemos no livro de Gênesis, que volta as costas para Deus para atender aos seus desejos, a queda de Adão, tudo aquilo é um símbolo da criatura que age em detrimento da consciência, dando vazão às paixões, ao egoísmo, ao interesse pessoal. Esse é o primeiro Adão. E o último Adão? O último aqui que nos remete a ápice, a obra acabada, ao projeto concluído. O último Adão é Cristo. E evoluir é transitar do primeiro Adão para o último Adão. Transitar do modelo do homem egoísta para o modelo do homem
aperfeiçoado que vemos em Cristo. Paulo, então, nessa primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, diria: o primeiro Adão é alma vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Alma vivente é aquele espírito que está ainda na passividade da vida. Ele depende, para sentir a vida, de ter isso ou aquilo, de que a vida lhe oferte isso ou aquilo. É a vida que o arrasta, é a vida que molda o que ele sente. Agora, o espírito vivificante não, é ele quem molda a vida. É ele quem a cria. É ele quem a oferta onde está, porque a vida brota dele como um manancial que foi descoberto e que é ofertado. É aquele que cria felicidade, é aquele que cria sabedoria, é aquele que cria, que esparge luz. Esse é o último Adão, espírito que dá vida, espírito vivificante. Então é o que nós vemos em Barnabé e Saulo ali naquela experiência. Insulados de tudo, sentindo-se cercados de presença, de vida abundante. Ao passo que outras criaturas estarão cercadas dos mais abundantes recursos, mergulhadas, no entanto, numa profunda solidão, numa sensação de miserabilidade interior, embora não lhes falte recursos de ordem alguma, materialmente falando. São os paradoxos, são os extremos da vivência material que encontraremos em nós mesmos, em trechos da jornada ou ao redor de nós. Voltando então à frase aqui, ou ao comentário do correspondente de Kardec, é que sei que Deus está em toda parte e que cada um tem a felicidade em si mesmo. Claro, quando a quer construir. Quando a quer construir. Porque se a gente vai ao Livro dos Espíritos, questões 920 em diante, 922 e tal, quando nos falam os Espíritos da felicidade que é possível, eles como que deixam claro lá que essa felicidade, construir a felicidade que nos é possível, é como que um dever de cada um de nós. Cabe a cada espírito, isto é um dever de cada espírito construir a felicidade que lhe é possível no estágio em que se encontra. É só vermos as respostas que eles nos trazem lá em torno de felicidade relativa, dos pilares que estão por detrás da felicidade relativa. Continua ele: quer eu esteja no polo ou no Equador, meus amigos do espaço me seguirão, e sei que os caros invisíveis podem povoar as mais tristes solidões. Os caros invisíveis podem povoar as mais tristes solidões. Ah, meus amigos, está aqui um dos fundamentos do Espiritismo enquanto Consolador. Essa certeza que por si já nos bastaria para nos imunizar contra muitas dos nossos piores dias, dos nossos piores momentos. A certeza de tê-los conosco. A certeza de que, por exemplo, pelo sono, vamos nos entreter com eles. Vamos retemperar o espírito que somos nas fontes da fraternidade, da amizade, dos laços espirituais. Como nós aprendemos com a tão rica obra de André Luiz, que em tantos momentos nos destaca isso. Quais os benefícios do sono? Chegam a dizer os Espíritos, quando tratam disso no Livro dos Espíritos, na questão 402, em que eles abordam o sono, é uma das questões mais extensas do Livro dos Espíritos, a resposta, dada a importância que eles atribuem ao sono. Eles vão dizer assim, olha, não fosse o sono, os espíritos mais elevados não cogitariam encarnar, porque seria inviável. Não conseguiriam suportar sem saber que existe esse momento de descanso, de reencontro, de retemperar-se nas forças da espiritualidade, no contato com a espiritualidade. Portanto, é uma das janelas, é uma das bênçãos mais valiosas para o ser encarnado, o saber bem servir-se do sono, mas é algo que tantas vezes é por nós negligenciado. Porque vamos dormir perturbados, porque não vivemos a vigília adequadamente, o sono, portanto, também não será harmonioso, e aí do lado de lá nos integramos a situações piores até do que daqui. Tanto é assim que os Espíritos cunham uma expressão fascinante nessa questão citada. Eles falam do sono inteligente. Sono inteligente.
Dizem assim, os que sabem cultivar o sono inteligente realizam verdadeiras obras do lado de cá. Fazem cursos, estudam, se preparam, aproveitam esse tempo que corresponde ao quê? 1/3, 1/4 da nossa encarnação? Se considerarmos 6 horas, 8 horas de sono. 1/3, 1/4 da nossa vida aqui, o sono. Essa bênção que o Espiritismo nos ajuda a entender e a nos preparar para ele, para aproveitá-lo. Pois bem, essa é uma das certezas mais consoladoras da vida. A certeza dos invisíveis que povoam sempre as nossas mais tristes solidões. Mas, ao mesmo tempo, o nosso dever, a nossa tarefa de ofertar pelo menos alguma brecha para que consigam chegar até nós, interagir conosco, conversar conosco. Essa certeza, como diria Paulo também, mais uma vez, na sua Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, de que todos estamos circundados por uma nuvem de testemunhas, que vela pela nossa existência, que acompanha o nosso planejamento reencarnatório, os nossos projetos de melhoria. Também espíritos que nos acompanham no intuito de criar desafios, mas também muitos, aqueles que nos acompanham para nos estimular. Lembrarmos disso, vivermos com essa consciência, é uma das fontes mais preciosas de consolação e de fortaleza espiritual. Porque existem certas certezas em que nelas nós conseguimos repousar, em que nelas nós conseguimos nos refazer. Essa é uma delas. A certeza de que a vida se expande para muito além do aqui e do agora, do que é essa dinâmica, às vezes, tão caótica da experiência material. Saber que a vida é regida por seres que, a serviço do Criador, velam por nós, velam pela humanidade, pelos nossos destinos, é uma das forças mais poderosas da vida. Porque nos leva ou nos remete àquela outra certeza em que podemos encontrar força, resiliência e consolação. A certeza de que a vida é governada por Deus e não pelas criaturas humanas, muitas vezes em suas ilusões e insensatezas. O mundo é governado por Deus. O mundo não está ao léu. A desordem é apenas aparente. Para além dela, reina a imperturbável ordem da harmonia divina. Acima das nuvens deste mundo, encontraremos sempre a mesma imperturbável paz reinante no cosmos. Então é isso que ele sentia lá, às bordas do Saara. Ele se lembrava dessa presença. E é interessante isso porque nós espíritas, sobretudo, temos a clara consciência disso, da nuvem de testemunhas que nos acompanha, mas, por vezes, nos esquecemos. E aí surgem algumas circunstâncias que vêm nos lembrar. Eu me recordo de uma experiência que vivia há alguns dias, cerca de 2 semanas. Estávamos, eu e um amigo, conversando por videochamada. Ele na cidade dele, eu na minha cidade. Tratávamos de questões profissionais, do trabalho, mas também de questões do espiritismo. E quando falávamos de questões do espiritismo, mencionávamos um trabalhador espírita de outros tempos, algumas considerações suas, algumas reflexões sobre um material inédito dele que havíamos encontrado recentemente. E aí comentávamos ali algumas questões importantes que nos geraram certas dúvidas e tal, e ficou em aberto, o tema, o assunto. Passaram-se 1 ou 2 dias, esse amigo volta-se para mim e me diz: Arthur, você não acredita o que aconteceu? A gente conversou sobre aquilo aquele dia, e foi uma conversa até rápida. E ficou em aberto algumas questões, algumas dúvidas em torno dos comentários desse trabalhador espírita de outros tempos, pois uma médium de uma outra cidade, que não conhecia nem a ele, nem a mim, procurou uma amiga em comum para dizer assim, o espírito fulano de tal, que era o espírito sobre o qual nós conversávamos, ele chegou para mim e mandou falar assim, 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 para o fulano e para o Arthur. E era exatamente a resposta das questões que nós havíamos deixado em aberto. E a médium ficou sem entender, porque ela falou,
o Espírito chegou e falou, fala isso, aquilo para eles. Ela falou, o que é esse assunto? Não tem nada a ver, nunca ouvi falar disso. E ela foi buscar uma amiga em comum de uma outra cidade para procurar esse amigo, para ele falar. Então é daquelas coisas assim que você fala, é para lembrar que uma nuvem de testemunhas nos acompanha. E que às vezes, quando nos julgamos ali sós, ou entre dois, entre três, tratando de questões que julgamos só ali, né? Pertinentes a nós os encarnados, a espiritualidade nos acompanha. E quando julgam importante, fazem chegar até nós, seja por esses meios mais diretos, seja por meios mais indiretos, que são os mais comuns, as informações de que carecemos. Então, pequenos detalhes, né, da espiritualidade que vai nos lembrando disso, dessa certeza consoladora da vida. Prossegue então o correspondente de Kardec. Não que eu desdenhe a sociedade de meus semelhantes, nem que seja indiferente às afeições que conservei na França. Oh não, porque me tarda rever e abraçar a minha família e todos os que me são caros. Mas é somente para testemunhar que se pode ser feliz em qualquer ponto do globo em que se encontre quando se toma Deus por guia, quando se está em comunhão com o Criador da vida, quando se está em comunhão com essas forças espirituais superiores, mais nobres da vida. Para o espírita, jamais há isolamento. Ele sabe e se sente constantemente rodeado de seres benevolentes, com os quais está em comunhão de pensamentos. Por isso, recordamos-nos aqui da grande figura de Eurípides Barçanufo, que, em retornando, numa das primeiras mensagens após a sua desencarnação, diria aos seus continuadores no trabalho em sacramento e a todos os discípulos seus ao longo dos tempos, ele diria, jamais vos sintais sozinhos na luta. Estamos e seguiremos convosco. Invisibilidade não significa ausência. Invisibilidade não significa ausência. Agora, é preciso trabalhemos como espíritos que somos para ampliar a nossa percepção espiritual, fecundando até mesmo as experiências de solidão, fecundando essas experiências com vida, com presença. E aqui, mais uma vez, o cerne da reflexão que nós gostaríamos de trazer hoje. Porque o nosso mundo, o mundo aqui, a Terra, nunca esteve tão povoada. As criaturas nunca estiveram, em geral, tiradas algumas exceções, nunca estiveram tão cercadas de outras vidas, de acontecimentos, de objetos, de coisas, de barulhos, de distrações. Contudo, talvez um dos grandes dramas do nosso tempo seja justamente a solidão. Ao passo que existem criaturas como esse irmão e outros tantos exemplos, caso de Paulo aqui citado, que demonstraram para nós que mais do que solidão, quando tratamos de experiências solitárias, é preciso busquemos desenvolver em nós solitude, que é o aspecto positivo dessa experiência solitária, em que estaremos talvez apartados de pessoas que nos são caras, de circunstâncias que são mais propícias, mas em que estaremos cercados de esperança, de fé, de vigor espiritual, sentindo de fato a vida a nos envolver, a fluir através de nós, os convites e os estímulos santos à nossa caminhada. Então, temos essas duas experiências e é um convite à reflexão para cada um de nós. Para que lado pende a nossa experiência solitária? O que temos vivenciado, o que temos conseguido construir? Temos vivido no clima da solidão, que muitas vezes nos abate, que muitas vezes nos desanima. Temos nos deixado envolver por ela, mesmo tão cercados na vida moderna? Ou temos conseguido construir ou estabelecer para nós, nesses tempos tão tumultuosos e caóticos da vida moderna, espaços de solitude, que sejam marcados por reflexão íntima, por contemplação, por intercâmbio
sutil, sem palavras, com a espiritualidade superior, momentos de inspiração, de fecundação profunda da nossa mente, momentos em que nos sentimos realmente mais próximos, mais integrados à presença divina. Porque existe sim uma lei de sociedade que é fundamento da vida e necessidade do progresso, como nos esclarecem os Espíritos, em O Livro dos Espíritos. Não fosse a convivência, na ausência dela, no insulamento completo e total, dizem os Espíritos, a criatura humana se embrutece e estiola. Ela murcha, igual uma flor, a quem faltasse um recurso essencial à vida. Ela volta a se entregar ao passado, às antigas tendências, na ausência da convivência que constantemente a impulsiona a desenvolver-se. Do simples mecanismo básico da fala, da interação social, aos processos mais profundos das virtudes, que nascem do convívio. Como Kardec vai deixar claro no livro Céu e Inferno. Todas as boas e más qualidades humanas têm por pedra de toque a vida social. Todas elas, as boas e as más. As más nascem da relação ainda desajustada de alma a alma, mas um dia deixarão de ser. Agora, todas as boas só foram desenvolvidas porque essas relações existiram. Seja para com encarnados, seja para com desencarnados. Então, a lei de sociedade é fundamento da vida, é essencial. Mas a solitude, os momentos de solitude, devem fazer parte também da experiência completa da criatura. Porque há ali um tipo de nutrição, há ali um tipo de alimento que também é essencial, mas para o qual muitas vezes estaremos desatentos, tão envolvidos, distraídos que estamos pelos tantos tipos de chamamento dos nossos tempos, sobretudo. Então vemos as criaturas a encontrarem um desafio imenso no convívio com o silêncio, um desafio imenso em simplesmente estarem consigo mesmas, não fazerem nada por algum tempo para fazerem algo realmente útil, em se permitindo analisar o seu mundo interior, decantar as emoções muitas vezes conturbadas, para de fato analisar o que ela sente, o que ela pensa. Esse tem sido um desafio para muitas e muitas criaturas. Estarem sós, numa solitude em que percebam existe muita presença, e uma presença a ser conhecida, a ser experienciada. Isso faz-me recordar de uma fala do próprio Mestre, registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 31. E Jesus ele vai comentar, Emmanuel vai comentar uma fala de Jesus, quando o Mestre, diante da multidão que o seguia, que o acompanhava, diz assim, antes o evangelista acrescenta, haviam muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Aí Jesus traz uma orientação. Ele chama aqueles corações, os discípulos, os que estavam ali, e diz, olha, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco. O Emmanuel ele vai comentar este versículo em mais de uma oportunidade. Um comentário está no livro Pão Nosso, capítulo 34, intitulado Lugar Deserto. Outro está no livro Fonte Viva, 147, Refugia-te em Paz. No Refugia-te em Paz, olha que interessante a abordagem, Emmanuel. Ele pega só esse trechinho do versículo. Haviam muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E ele vai conectar esse versículo justamente com os nossos tempos. Porque não é uma descrição, e muitas vezes, ou com muita frequência, literal da vida moderna. A criatura está num eterno ir e vir, num corre-corre, expressão tão comum a nós hoje. É um corre-corre, mas falta para ela tempo para comer. E não falamos de tempo para almoço, tempo para café da tarde, também, Mas falamos de um tipo de alimentação muito mais essencial. Então, tempo corre-corre, temos todo o tempo do mundo. Tempo para aquilo que nos distraia, não falta. Mas tempo para comer, para comungar o pão do céu, em um estudo, por exemplo, de mais profundidade,
em um momento de contemplação, em um momento de meditação, de estarmos ali com nós mesmos, esse tempo parece sempre nos faltar. Mas temos tempo de sobra para séries e mais séries, para afazeres e mais afazeres, e aí não nos atentamos para o cuidado que deveríamos ter com o perigo de agendas muito cheias, mas não necessariamente repletas de vida, de presença, de profundidade. É preciso termos o cuidado com o vazio das agendas muito cheias, do ir e vir, do corre-corre, do afogo da vida moderna, que multiplica aparentes necessidades. Voltamos à questão do Livro dos Espíritos, agora 926, que está dentro daquele escopo da felicidade humana. Kardec pergunta, em desenvolvendo-se a civilização, a sociedade, ela não aumenta também as necessidades e, com isso, as fontes de infelicidade para a criatura humana? E os Espíritos respondem que sim. Dizem eles, vossa infelicidade ou vossos males estão na razão direta das necessidades factícias que criais para vós mesmos. Está uma correspondência, uma proporção direta. Quanto mais necessidades factícias, mais males, mais infelicidade, mais angústia, mais uma sensação de fome, de sede, porque aquilo não nos consegue saciar. E o que é factícia? Artificial. Faz-nos o mundo crer que sem isso não poderemos viver, que sem aquilo outro a vida será impossível, que sem essa ou aquela aquisição, sem essa ou aquela circunstância, não lograremos alcançar a felicidade. Por isso, necessidades factícias. Quanto mais dessas nós abraçamos, mais infelizes nos tornamos, mais caímos nesse estado aqui mencionado. Vamos e voltamos, caminhamos sem parar, sem encontrarmos tempo para nos saciar de espírito, de presença, de profundidade. Então esse é o primeiro comentário de Emmanuel em torno desse assunto. Mas há o outro, em que ele vai trazer a abordagem mais específica sobre o lugar deserto, o convite de Jesus, para que fôssemos a um lugar deserto. E aqui, claro, não poderemos deixar de fazer a conexão com o nosso irmão, às bordas do Saara, naquele lugar aparentemente estéril, inóspito, ali encontrando vida, encontrando alimento para a sua alma, que se traduz na alegria das palavras que ele escreve aqui, falando para Kardec do contentamento de observar insetos, répteis, de ver o funcionamento da lei divina, como que tudo se encadeia. Ele vai descrevendo isso lá no Saara, no deserto. Ali ele encontrou um deserto físico que o remeteu a um deserto espiritual que precisa ser encontrado. E essa questão, a reflexão que nos compete. Somos projetados, por exemplo, a lembrar do oásis de Dan. A experiência de Saulo ali junto a Áquila e Prisca, que foi uma das mais marcantes da sua vida. Eu me recordo quando ele chega, buscando quebrar o gelo ali na interação com Áquila e Prisca, um dia ele nota que os dois, mais à distância, se manuseavam alguns manuscritos, que eram as anotações do Evangelho. Então, querendo se aproximar, querendo puxar assunto, ele se aproxima e diz assim, olha, de fato, a paisagem do deserto à tarde é profundamente convidativa à meditação. As areias, os bancos ali de areia, as dunas, parecem um oceano parado. Aquela tela infinita das areias parece um oceano parado. E a aragem que chega até nós nos remete a uma mensagem das cidades distantes. Sinto-me como que num templo de paz imperturbável, fora do mundo. Era a percepção que Paulo tinha naquele contexto. Literalmente um oásis em meio ao deserto, não só fisicamente falando. E Áquila então acrescenta dizendo, é verdade, eu sempre acreditei que a natureza conservou o deserto como um altar de silêncio divino, para que os filhos de Deus pudéssemos ter na terra um lugar para o verdadeiro repouso, repouso acima de tudo espiritual,
E ele ainda acrescenta: aproveitemos, portanto, o nosso estágio na solidão para pensarmos no Pai justo e santo, considerando a sua magnanimidade e a sua grandeza. Então é bonito porque é como se, partindo do deserto físico, eles conseguissem alcançar uma ambiência espiritual. Há um deserto em nós, que assim o é, porque falta a água da vida. E enquanto não encontrarmos, não visitarmos esse deserto para fecundá-lo com a água da vida, para preenchê-lo de vida, nada na vida nos poderá realmente saciar. É um cenário, é um quadro tão comum na vida moderna. A criatura vive de viagem em viagem, de circunstância em circunstância, de centro em centro, de relação em relação. Nunca nada parece saciá-la. É porque ela não tem visitado o seu deserto interior. E não tem encontrado ali essa presença, esse manancial da presença divina em nós, como no simbolismo tão belo da mulher samaritana, quando Jesus nos diz que aqueles que bebêssemos da sua água, haveríamos de encontrar em nós uma fonte a jorrar para a eternidade. É a comunhão com o divino, em pleno deserto da vida. Há uma aridez interior que precisa ser respondida, correspondida, saciada, sem o que em vão tentaremos saciar em todos os poços possíveis do mundo, como a mulher samaritana, símbolo da alma humana, insaciável. Por quê? Porque não buscando na fonte adequada. Porque a criatura que encontra a fonte adequada, gente, nas situações as mais adversas da vida, você vê irradiar dos seus olhos plenitude, contentamento. Como vimos ao olhar para um Chico Xavier. Carência de recursos, muito parcos. Mas ao olhar para uma alma como aquela, qual de nós duvidará que estamos diante de uma das mais ricas almas, mais saciadas almas que já pudemos ver por este mundo? Por quê? Era outra fonte de saciedade. Citávamos aqui agora o caso, falando de enfermidade, de saúde, aqueles momentos em que o Chico passava pelas questões físicas, que o desafiavam. Então foi o problema nos olhos, depois a angina. E eu me lembro de uma entrevista em que perguntavam ao Chico, como é que ele se sentia, como é que ele estava. E ele menciona a angina, a dor e tudo mais, mas ele termina dizendo assim: de modo que eu posso dizer que estou enfermo, mas estou são, porque estou podendo trabalhar. Se alguém puder me compreender. Então eu estou enfermo, mas eu estou são, porque não fui privado da alegria de trabalhar. Isso para mim é o que basta. E você via o contentamento, a saciedade, a plenitude de uma alma assim. Enquanto veremos as criaturas as mais providas materialmente, que denotam no olhar a solidão, a insaciedade, a miserabilidade íntima, por só terem encontrado os recursos de ordem material, por ainda não terem tido a experiência em seu deserto interior, onde poderão sentir a presença viva do Pai. Então é mais ou menos a isso que a natureza nos convida. Não é só que lá nesses lugares desertos, afastados, encontraremos isso, mas é que eles nos fazem ver que isso também está em nós. E é o que Paulo, Áquila e Prisca sentiam naquele oásis. É um treinamento do olhar, da percepção espiritual, porque depois daquilo, onde Paulo estava, ele conseguia ver além da percepção sensorial. Por exemplo, quando ele deixa o oásis de Dan, indo em direção a Damasco, para depois voltar a Jerusalém, diz o texto do livro Paulo e Estevão, que ele caminhava sozinho, sozinho assim, varando ali aquele deserto, indo em direção a Damasco, e ele olha para o céu estrelado noturno. Aqui na cidade talvez, ou com certeza, é muito mais difícil de ver, mas quem já teve a oportunidade de estar num local onde não existe iluminação artificial, poder olhar para o céu é uma experiência absolutamente marcante. Diz Emmanuel que Paulo, ao olhar para a noite cheia de estrelas, como que ouvia uma voz repleta de carinho e sabedoria,
a traduzir-se para ele em apelos de infinito amor e de infinita esperança. Então a criatura começa a olhar para a natureza percebendo isso. Ele olhava para o céu estrelado e sentia o Cristo falar com ele. Sentia Deus falar com ele. Ele estava ali sozinho, em pleno deserto, cercado de vida, de presença. Enquanto veremos criaturas nas cidades tão populosas de hoje, cercadas de vidas ao seu redor, mas absolutamente insuladas, porque ainda não souberam, ainda não puderam estabelecer esse contato consigo, com as coisas transcendentes. E aí caíram não na solitude, mas na solidão. A solitude é profundamente enriquecedora e necessária, a solidão é problemática. E são questões que os nossos tempos pedem, né? Uma análise profunda, um olhar especial. Mais tarde, Paulo também, nas experiências em Antioquia, a primeira igreja a qual ele se vincula mais propriamente, eles buscariam, nos dias de repouso, aqueles encontros, né, do Evangelho no campo. Lá, desde aqueles tempos, começaram as experiências do Evangelho no campo, num recanto ameno e solitário da natureza, onde aqueles corações se sentiam profundamente privilegiados pelo contato com a presença divina em meio ao templo da natureza. Então é o que o nosso irmão aqui, em pleno Saara, podia sentir, podia perceber. É o que Paulo, é o que Barnabé, é o que esses corações nos ensinam. E Emmanuel, então, na outra mensagem que citávamos, Lugar Deserto, Pão Nosso, capítulo 34, ele nos dirá assim: que é imprescindível, saibamos nós, encontrar o roteiro, o caminho para esse lugar à parte, para esse lugar deserto dentro de nós, onde o Mestre aguarda os discípulos para que repousem construtivamente em seu amor, a fim de repousarmos construtivamente no amor do Cristo. E essa expressão me deu muito a pensar. Porque assim, nós nunca recebemos tanto material para alimentar as nossas mentes como hoje. O volume de informações que nós acessamos na era da tecnologia e da informação é simplesmente absurdo. Só que nós precisamos entender que a nossa mente ela precisa repousar também construtivamente nessas certezas fundamentais e consoladoras da vida. Se nós ocuparmos integralmente a nossa mente, só raciocinando, só pensando em torno do que é da matéria, do que é material, do que é profissional, a nossa mente estará exausta, como está para tantos em nossos tempos, dado o volume de distrações, de informações que somos convidados a processar. Então, a nossa relação com a tecnologia, por exemplo, é um dos grandes pontos do nosso tempo. Saiu recentemente, é um material interessante se analisar, a primeira encíclica do Papa Leão XIV. O título dela é Magnificat Humanitas, que é Magnífica Humanidade, em que o tema central da sua orientação será sobre a relação da humanidade com a tecnologia. E há um ponto em que ele diz assim: já é preciso cultivemos um jejum de inteligência artificial, um jejum das relações com a tecnologia, para que não nos percamos somente na técnica, no volume de informações em que falte essa água da vida que nasce dos afetos, das relações. Porque ele questiona a todo tempo, ele vai trabalhar para onde isso poderá nos levar. Ele faz até uma comparação interessante com duas metáforas, né, da Bíblia, das Escrituras, que é a Torre de Babel e o reerguimento das muralhas de Jerusalém aos tempos de Neemias, que é após o exílio da Babilônia. E são duas metáforas interessantes, porque o que era a Torre de Babel, né? É um anseio da soberba humana de erguer-se aos píncaros da civilização sem a necessidade de Deus, só pela técnica, só pela inteligência. Esse é o símbolo da Torre de Babel, que foi frustrada. E ele compara isso à tecnologia apartada do amor, da consciência do bem.
A gente acha que está se erguendo a píncaros de civilização, mas uma tecnologia que estará a serviço dos interesses pessoais, estará a serviço do desequilíbrio, da perturbação, das guerras. Ele compara isso à Torre de Babel. Há um anseio já frustrado da humanidade de outros tempos. E, por outro lado, ele traz como contraponto o reerguimento das muralhas de Jerusalém após o exílio da Babilônia, aos tempos de Neemias, que foi um feito impressionante. Em pouquíssimo tempo eles conseguiram reerguer, cercados ali de adversários. Por quê? Porque trabalharam colaborativamente, trabalharam em conjunto, tendo Deus no centro. Diferente do movimento da Torre de Babel, em que Deus era descartado, em que a técnica e a inteligência eram erguidas ao ápice da humanidade para nos levar à frustração. Ali no exemplo das muralhas de Jerusalém, nós temos Deus no centro e o esforço solidário a erguer algo realmente duradouro e perene. Então, uma reflexão sobre a civilização humana na sua relação com a tecnologia. Saiu recentemente. Magnifica Humanitas. Sobre a dignidade humana em tempos de tanta tecnologia. Sobre o cultivo da mente, do equilíbrio espiritual da humanidade, quando estamos cercados assim de tantas injunções, de tantas influências e arrastamentos. Vale a reflexão. E é de certo modo isso que Emmanuel nos diz. Nós precisamos, para além das preocupações que a vida material nos traz, nós precisamos ofertar à nossa mente repouso construtivo no amor. Toda vez que nós estudamos as verdades consoladoras da vida, nós estamos ofertando à nossa mente repouso construtivo no amor. Toda vez que nós conversamos algo que nos edifique, algo que aprimore as nossas relações, toda vez que buscamos interagir nesses termos, nós estamos repousando a nossa mente no que é consolador, naquilo que nos traz segurança espiritual, naquilo que nos alimenta esperança, fé. Porque senão a gente mergulha na vida com as suas demandas e é tudo muito inóspito. Inteligência por inteligência, falta a luz do afeto, falta a água da vida que vem do amor. E a gente vai se sentindo consumido, exaurido. Então, uma reflexão muito importante para os nossos tempos. Não deixarmos que esse cenário nos afaste disso. Saber ou refletir que Deus está no governo do mundo e da vida é repouso para a nossa alma. Saber ou refletir que podemos sempre contar com Jesus ou com os invisíveis que nos amparam é repouso para a nossa alma. Entregar a nossa mente a esse tipo de reflexões é tão essencial quanto nos nutrirmos materialmente falando. Porque é o que Emmanuel vai dizer, dando sequência ao seu comentário. Depois de falar sobre esse repouso divino na presença do Mestre, o repouso construtivo, ele diz assim, no precioso símbolo, esse lugar deserto, né, sobre o qual Jesus fala, temos ali o santuário íntimo do coração, sequioso de luz divina. Então, qual é esse lugar deserto que diz-nos o Mestre? Precisamos buscar. Conhecer para ele o roteiro. É o santuário íntimo do nosso coração, sequioso, que tem sede de luz divina. Se não saciarmos essa sede, meus amigos, o mundo nos consome. Por mais não nos faltem recursos hoje tecnológicos, de saúde, de gozo, de facilidades materiais, o mundo nos consome, não nos consegue responder a esse tipo de sede. Poderemos estar passando de paraíso em paraíso, buscando os mais belos recantos e as mais amplas expressões de prazer no mundo. Estaremos sequiosos. Por isso, continuando o seu comentário, Emmanuel diz, não se referia o Mestre apenas à soledade dos sítios da natureza, por exemplo, em que somos compelidos à meditação, em que recebemos impressões vivas da natureza. Não se referia Jesus somente a isso. Nunca nos pediu o Mestre que nos insulássemos da sociedade para viver apenas nesses recantos. Pediu ele que incluíssemos isso também em nosso cardápio mental. Contato com a natureza, contato com as coisas divinas e transcendentes. Mas, acima de tudo, a sua lição diz respeito à nossa vida íntima. Fala ele, acima de tudo, da nossa câmara interna silenciosa do coração. Aquele altar divino de silêncio sobre o qual Áquila falou com Paulo, é esse que nos cabe encontrar.
aproveitando os nossos estágios, os nossos momentos de solitude para encontrarmos e desenvolvermos a nossa relação com o divino. Continua ainda Emmanuel, numa frase que é para todos nós lapidar, dessas a guardarmos no coração: no templo secreto da alma, o Cristo espera por nós, a fim de revigorarmos as forças exaustas. Então, por quantos momentos ao longo de um dia, ao longo de uma semana, ao longo de um ano, de uma existência, tens visitado o templo secreto da tua alma? Porque às vezes nos sentimos assim, exauridos, cansados. Mas é porque a nossa própria experiência com o Evangelho, com o Espiritismo, se tornou de tal modo mecânica ou rotineira que não há mais esse contato com o templo secreto da alma, não há mais essa profundidade, não encontramos mais essa solitude em que conseguimos nos desconectar das distrações exteriores para realmente nos conectarmos com a presença que nos revigora. Como está lá no Sermão do Monte a orientação de Jesus: quando fordes orar, entra no teu quarto mais interno e fecha a porta. E ali fala com teu Pai. E ali ouvirás o teu Pai. Mas às vezes a nossa experiência na própria doutrina espírita se tornou de tal modo mecanizada que nós estamos só na superfície, sem qualquer visita ao templo secreto da alma. É um espiritismo de casca. É uma experiência com o próprio Evangelho de ordem superficial. E isso não nos satisfaz. É o trabalhador que se vê consumido, exaurido, porque focou tanto na ação que esqueceu-se da comunhão. Marta e Maria. Marta aflita, angustiada: Senhor, diga a Maria para vir me ajudar a fazer. Marta, você esqueceu da uma coisa que é essencial. Para sustentar o trabalho no Evangelho, ninguém conseguirá fazê-lo sem conviver comigo no templo secreto da alma, sem cultivar solitude repleta de vida e presença. Ninguém. Você pode abraçar horas e mais horas de trabalho no Evangelho, na seara espírita. Se você não tiver minutos que estejam por detrás desse trabalho, cedo ou tarde a sua energia acaba. Cedo ou tarde a sensação que teremos é de deserto, secura da alma. Importantíssimo, portanto. Por isso, conclui Emmanuel, né? De modo algum, a lição do Divino Mestre se fixa no mundo exterior. Busquemos, antes de mais nada, encontrar esse nosso templo interior, onde poderemos comungar com a presença do Divino Mestre a nos sustentar no caminho. De modo que, antes de mais nada, meus amigos, estamos a tratar de percepção espiritual. A criatura que estabeleceu com o Divino Mestre esses laços, essa comunhão, sejam quais forem as circunstâncias, ela não se sentirá apartada da vida, abandonada, sem nutrição, sem recursos. Agora, a criatura que ainda não conseguiu buscar ou atentar-se para isso, por mais esteja cercada de pessoas, de relações, de recursos ou circunstâncias, ela se sentirá ainda incompleta, ela se sentirá ainda vazia, algo lhe faltará. Por isso, no mundo que cada vez mais nos cerca de presença, de movimento, de ruído, de distração, não nos deixemos levar por esses movimentos de ordem exterior apenas. Não nos deixemos cair na solidão em meio a tanta coisa. Aprendamos, sim, a valorizar as relações, a lei de sociedade que existe para fins de progresso, desde a microsociedade do lar, passando pelas relações mais amplas que teremos na vida, em especial no centro espírita. Não estaremos ali por acaso. Mas não nos esqueçamos de entremear a nossa convivência diária, os nossos afazeres cotidianos, as nossas preocupações de ordem material, com os momentos de solitude, atendendo ao convite de Jesus. Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque isso será repouso para o coração e para a mente.
dedicar, vincular o nosso coração e a nossa mente só àquilo que é do mundo, cedo ou tarde redundará em vazio, em fome, em secura da alma. Agora, preencher o tempo de cada dia com algo desse convívio, desse deserto repleto de vida, será para nós cada vez mais vigor, cada vez mais comunhão, cada vez mais plenitude e sociedade, ainda que as circunstâncias nos sejam as mais adversas. Exemplos disso não nos faltaram. Temos aqui um irmão que em pleno Saara se via feliz e alegre pelo tanto de vida que podia sentir. Seus companheiros não conseguiam ver. Temos um exemplo de um Paulo, temos um exemplo de um Chico, temos um exemplo de tantos que nos mostraram que a vida começa, acima de tudo, em nós, por dentro de nós. E que os cenários, sejam eles quais forem, se encontrarem um coração edificado na luz e no bem, serão recursos adicionais de aprendizado e progresso que esse coração saberá decodificar para seguir avançando em direção à meta, ao alvo que estabeleceu para si. Como dizia um grande escritor brasileiro, a quem muito admiramos, na sua obra magnífica, que aparentemente trata da vida no interior das Minas Gerais ou no interior do Brasil, mas que em verdade trata das grandes e magnas questões da filosofia e da existência, Guimarães Rosa, no seu livro Grande Sertão Veredas, caminhos, né? Grande sertão, a vida, há muitas veredas nesse grande sertão, não só no sentido de caminhos, mas no sentido de oásis também. Uma vereda é o oásis do cerrado. No caminho para cá, inclusive, contemplava uma que temos ali às margens da estrada. Dizia ele: ou você governa o bendito sertão, ou o maldito sertão te governa. Ou nós construímos uma tal vida por dentro de nós, nesse sertão nosso, que aprendemos a conhecer e a desbravar, e com isso conseguimos exportar vida para o nosso redor, sejam quais forem as circunstâncias, ou o sertão lá fora, a vida, com as suas injunções, com as suas características, acabará por nos governar. Ou a felicidade estará em nós, de nossa autoria, nossa realização, ou a exportaremos para circunstâncias, objetos e pessoas, sempre com o risco de ela poder faltar. Cabe ao Espírito decidir se ele governa o sertão ou se o sertão é que o vai governar. A todos nós muita luz, muita paz, que Jesus preencha sempre a nossa solitude com a sua presença amorosa, enchendo-nos de mais e mais vida. A todos muita paz.